sabe a sua realidade. Então, você faz o jejum conforme a sua realidade. Pode ser o jejum de Daniel, pode ser uma refeição por dia, pode ser 2 refeições, aí você jejua da forma como você achar mais conveniente dentro da sua realidade. Então, de 18/11 a 8/12 é o nosso jejum das colheitas, tá? Por isso, por causa desse jejum, eu vou falar de um tema chamado As Chaves do Reino dos Céus. Fala comigo assim: eu tenho em mãos as chaves do reino. E eu quero que você possa pensar comigo lá em Mateus 16:19. Mateus 16:19 diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Calma, gente, não precisa repetir. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quando você lê esse texto, você vai ver a referência, você vai ver que é Jesus falando para Pedro: Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. Se você for observar a história de Pedro, Pedro pregou para judeu e Pedro pregou também para os gentios. Aonde foi que Pedro pregou para os gentios? Aonde foi que Pedro abriu espaço para que o evangelho do reino alcançasse os gentios? Quem lembra? Na casa de Cornélio. Pedro foi o primeiro discípulo a pregar para não-judeus. Tanto que quando ele chega lá e começa a falar do reino de Deus, primeiro Deus trata com ele. Todos os preconceitos que ele tinha de como um judeu pode estar à mesa com um gentio. Deus trata dos preconceitos dele, Deus libera Pedro dos seus preconceitos para que ele possa ir até a casa de Cornélio e possa falar de Jesus. E enquanto ele falava de Jesus, o que aconteceu? Todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. E Pedro vira para os amigos que estavam com ele: como é que nós podemos negar a água a eles, se eles foram batizados com o mesmo Espírito que nós fomos batizados? Então, Pedro abriu o reino dos céus, digamos assim, entre aspas, para os gentios. E também você encontra essa mesma passagem sendo dita em um outro contexto. Mateus capítulo 18, por favor, a referência que eu passei para vocês, que eu estou sempre isso, 18 a 15, 18:15, é isso. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Eu gosto desse processo. Primeiro é eu e o meu irmão, aquele que pecou contra mim. Se ele te ouvir, você ganhou a seu irmão. Acertou a coisa, tudo bem, não precisa ter mais ninguém nessa história. Continuando, 16. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Aí é necessário de eu, mais 2 pessoas, conversar com o meu irmão ofendido, para acertar a situação. O irmão ouviu, ok, tudo em paz. Mas se não acontecer isso, próximo, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui, ou seja, considera-o como uma pessoa que não faz parte da comunidade cristã. Já ouviu falar de excomunhão? Aqui é uma excomunhão. Tire-o da comunhão com os demais irmãos. Continua. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A mesma palavra que Jesus deu a Pedro, essa mesma palavra serve para a igreja. É interessante você e eu podermos pensar que quando nós encontramos a similaridade dessas 2 passagens, a concordância na terra aciona o nosso Pai que está nos céus para realizar o que concordamos.
E aí você tem que se perguntar, de qual chave este versículo está falando? Se você trabalhou, ou já ouviu alguém ministrar sobre batalha espiritual, você vai ouvir pessoas falando que Deus nos dá algumas chaves para a batalha espiritual. O jejum é uma chave. O conhecimento da palavra é outra chave. Lembre-se que na tentação de Jesus, quando Jesus foi confrontado pelo diabo, dizendo assim, transforma essas pedras em pães, se você realmente é filho de Deus, Jesus vira para ele assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí Jesus começa a usar várias passagens bíblicas para confrontar o diabo com aquilo que ele estava dizendo a Jesus. A palavra diz, lá em Efésios 6, ela é a espada do Espírito. Eu preciso ter a palavra para que o Espírito possa usá-la a meu favor. Essa também é uma chave para a batalha espiritual. E quando nós falamos sobre ligar na terra, desligar nos céus, nós estamos falando sobre oração. Oração é uma chave. Estamos falando de oração. Só quero lembrar uma frase de Miles Monroe, já falamos isso algumas vezes aqui. A oração é a licença terrena para interferência divina. Todas as vezes que você ora sobre determinado aspecto, você está dando permissão para que Deus possa interferir. Quando Deus nos criou, preste atenção nisso, quando Deus nos criou, fez a seguinte declaração, então disse, Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 28, façamos o homem, Gênesis capítulo 1, de 26 a 28, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Próximo. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Próximo. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe uma coisa interessante. Quando Deus fala assim mesmo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele diz, tenha ele domínio. Fala comigo assim, eu fui feito para dominar. Nós não fomos feitos, gente, para sermos dominados. Nós fomos criados para dominar. O que significa? O homem foi criado não somente para ter um relacionamento com Deus, mas também para compartilhar da autoridade de Deus. Olha o que diz o Salmo capítulo 8, versículo 6. Salmo capítulo 8, versículo 6. Diz assim, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Tá? Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. No Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós estamos vivendo dias muito diferentes em termos de clima. Nós observamos que as mudanças climáticas, o aquecimento global é um fato, é algo inegável. Nós não podemos mais negar que o clima mudou. O clima mudou. E hoje tem coisas que acontecem em alguns lugares que são assustadores. E essas coisas que acontecem com a mudança climática, quem é o responsável? Quem são os responsáveis por isso? Nós não podemos apontar para Deus e falar assim, o responsável é o Senhor. O responsável somos nós. Gente, eu era adolescente. Não é adolescente, não exagero, Washington. Eu já tinha mais de 20 anos de idade.
quando começou a falar de aquecimento global. Eu lembro que eu fiquei em pânico. Eu não podia ver ninguém tocando fogo em nada. Falei, meu Deus do céu, está liberando monóxido de carbono, vai aumentar o aquecimento global. Eu lembro que quando nos anos 80, quando eu estudei algumas disciplinas em engenharia, que falavam sobre aquecimento global, toda essa mudança climática, sobre a contaminação do solo, sobre a contaminação da água, da possibilidade de mais tarde nós ficarmos até mesmo sem água saudável, potável, própria para consumo. Eu lembro que eu ficava em pânico. Isso vai acontecer? Ai, eu não quero estar vivo quando isso acontecer. Não sei se você já ouviu falar dos últimos dias, há muito tempo atrás, e como isso assustava você. Então, assim, observa que a Bíblia fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você e eu temos uma responsabilidade com o lugar em que nós vivemos, em que nós habitamos. O homem não foi criado somente para ter relacionamento com Deus, mas para partilhar da autoridade de Deus. Por isso que Jesus nos ensina os seus discípulos a orarem da seguinte forma, lá em Mateus 6, de 9 a 10, diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus para ser feita na terra, Deus está dizendo para o homem, permita-me que eu faça a minha vontade na terra. Quando nós oramos, nós estamos falando para Deus, Deus interfere, Deus intervenha, Deus age na minha vida, age no lugar onde eu habito, age em Friburgo, age na minha casa, age na minha parentela. Posso ouvir o seu amém? O poder da oração em acordo. Eu quero trazer alguns princípios bem rapidinho sobre o que causa, quais são os efeitos de uma oração em acordo. Primeiro, quando eu oro, quando nós oramos em acordo, a oração em acordo faz com que as cadeias sejam quebradas. Olha o que diz Atos capítulo 12, a partir do versículo 5 até o versículo 7. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante. Fala comigo assim, oração incessante. Quero fazer só uma observação em relação ao nosso grupo de intercessão. Eu posso contar nos dedos os fiéis ao nosso grupo de intercessão. Reinalda, Dona Zilda, Francisco, Reinilda. Aí nós temos a nossa líder que faz com que isso funcione toda semana, Simone. Tá? Nós podemos dizer, gente, deixa eu te falar, que essa igreja, ela é carregada em intercessão por esses irmãos. Ana Maria, minha esposa, por esses irmãos. Sabe por quê? Qualquer problema da igreja, qualquer problema com alguém, coloco no grupo de intercessão. E o pessoal começa a orar. Nós tivemos um jantar, para você ver como esse pessoal ora. Nós tivemos um jantar semana passada, nós rimos demais. O que é que acontece? Josi Medeiros pede coloca no grupo, por favor, orem por fulana de tal, ela precisa da nossa intervenção, ela está assim, está assado. E a gente começa a orar, e o pessoal começa a orar, Só que quem pediu oração, não atualiza. Não chega para a gente e fala assim, gente, fulano de tal está ótima, deu tudo certo. Ou gente, fulano de tal não resistiu, faleceu. Não há essa atualização. O que aconteceu com o nosso grupo de intercessão?
Tem uma pessoa que já tinha falecido há 3 meses. E em 3 meses nós estávamos orando. Só que esqueceram de dizer que é para orar por ressurreição. Esqueceram de dizer. Aí nós estávamos no jantar. Estávamos no jantar. Aí a Rainilda solta uma. E fulano de tal já morreu há 1 mês. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Temos que atualizar esses pedidos. Eu estou fazendo essa brincadeira, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas pessoas são preciosas. E é interessante que eu posso dizer para você que eles fazem tudo para que não haja quebra na intercessão. Às vezes, um é responsável, mas por algum motivo, o outro não pode. Francisco, o prefeito lá de Bom Jardim, é aquele primeiro, deixa que eu assumo, deixa que eu faço. E é interessante, nós começamos, a Simone sabe melhor do histórico, nós começamos esse grupo de intercessão online na pandemia. Eu lembro uma vez da Simone conversando com a Ana, compartilhando dos temores que tomaram o coração da Simone na época, por causa da pandemia. E a Ana e ela resolveram orar. E aí era a oração das 6 da manhã, oração do meio-dia e oração das 18. Às vezes, quando a Ana entrava, a Simone já tinha aberto a sala. Ou então vice-versa. Às vezes orava sozinha, ou sozinhas, porque não tinha outras pessoas. Aí eu lembro que esse grupo começou a se formar. E aí eu lembro de como a intercessão foi importante para o crescimento da vida do Francisco. Porque o Francisco se propôs a buscar a Deus. E eu gosto muito como o Francisco ora. O Francisco ora assim mesmo. Vamos supor assim. O Francisco ora assim, Senhor, nós estamos aqui no domingo, dia 10 de novembro. Eu gosto muito, ele começa orando assim. Registra. Nós estamos orando, hoje é dia tal, do mês tal. Nós estamos orando, Senhor. E não precisa você ter uma oração, vamos dizer assim, rebuscada. Francisco, na simplicidade dele, ele foi me ensinando como é ser ousado. Como é ser ousado. E nós estamos vendo o Francisco crescer. A intercessão, quando nós oramos em acordo, as cadeias são quebradas. Olha o que diz aí. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Próximo. Na noite anterior, no dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com as suas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Por que Pedro foi liberto? Porque existia oração incessante. A oração em acordo faz com que as cadeias sejam quebradas. Quando nós oramos em acordo, isso faz com que nós venhamos a prevalecer sobre os nossos inimigos. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte.
Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Mas para Josué poder destruir os amalequitas a fio da espada, foi preciso o quê, gente? Fala comigo assim, intercessão. Foi preciso que as mãos de Moisés ficassem erguidas com auxílio de Arão e Hur. Hoje nós temos um grupo de intercessão formado de idosos. As mãos estão cansando. Nós precisamos de Arão e Hur. Nós precisamos que os jovens se disponham a orar. Não só orar no sábado, antes do Arena, mas se juntar a orar conosco a semana inteira. Tem gente que está no grupo de intercessão e nós não tiramos do grupo. Mas não ora, não participa da escala. Nós precisamos, gente, que você que está no grupo, fala assim para Simone, Simone, essa semana eu posso dia tal, me coloca lá, eu vou orar. Isso é extremamente importante. E é um tempo, gente, agradável. É um tempo de comunhão também. E às vezes é um tempo divertido. Nós temos uma pessoa que é a fotógrafa do grupo. Ela tomou essa parte dela no grupo e ninguém tira dela. E ela ainda fala assim, sorriam. E que é muito engraçado, né, a questão de foto, porque na hora do sorriso fica aquele silêncio, né? Já foi? Ninguém pode piscar, fechar em nenhum momento a boca para não perder o momento certo da fotografia. A Reinalda, a nossa líder de intercessão, também é a fotógrafa. E eu lembro, gente, que lá atrás, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, na pandemia, tudo isso já? Há 4 anos atrás, Reinalda estava aprendendo a como mexer. Eu lembro quando nós começamos a usar o Google Meet, era algo estranho para a Renilda. Sabe, hoje a Renilda, Dona Zilda, Renilda, faz o link, abre a sala, entendeu? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, nós queremos dizer para você que para Josué prevalecer no campo de batalha, precisa de intercessores. Sem intercessores, fica difícil prevalecermos no campo de batalha. E a oração em acordo faz com que as cadeias sejam quebradas. Por último, quando nós oramos em acordo, faz com que nós recebamos encorajamento do Espírito para pregarmos o Evangelho com manifestações sobrenaturais. Posso ouvir o seu amém? Quando nós oramos em acordo, faz com que nós recebamos encorajamento do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho com manifestações sobrenaturais. Olha o que diz Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Posso ouvir o seu amém? Quando nós oramos em acordo, nós recebemos encorajamento do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho com manifestações sobrenaturais. Nós precisamos entender que quando Deus chama a gente e diz para nós: aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Aquilo que vocês desligarem na terra, será desligado nos céus. Deus está chamando-nos para a importância da oração em acordo. Aquilo que nós concordarmos juntos como igreja, nós vamos ver a ação sobrenatural de Deus dizendo de forma bem alto: amém. E eu lembro que quando nós começamos o grupo de intercessão, por causa dos temores que tomaram muitos corações, e especificamente, né, do coração da Simone, depois de um tempo que a gente estava orando, daqui a pouco, você via uma outra Simone, em paz, não mais tão temerosa como estava. Eu lembro que todos nós, quando nós entramos e passamos a buscar a Deus nessa época, e buscando a Deus, eu lembro que no primeiro dia que começou os anúncios, anunciar a questão da pandemia no Brasil, quando tem a primeira morte em São Paulo, quando eu acordo e que a Ana compartilha comigo, eu vi como a minha esposa estava, naquele momento, atemorizada. E a busca de Deus trouxe paz aos nossos corações. Trouxe aquela certeza de que Deus estava cuidando de nós. Então eu quero que você entenda, querido e querida, nós precisamos engrossar as filas da intercessão. Nós precisamos engrossar o grupo de intercessão. Nós precisamos aprender a orar em acordo. Posso ouvir o seu amém? Fique de pé. Quero orar por você. Algo me ocorreu aqui, uma sugestão para nós aplicarmos essa palavra. Nós vamos começar os 21 dias de oração e jejum pelas colheitas. Já tem algum tempo que nós temos querido reunir toda a igreja em oração aqui. O Washington comentou sobre o Arena, eu sei que o Arena também ora, tem o grupo de oração. Nós temos
acho que são 3 grupos de oração que eu tenho conhecimento. A intercessão, que é a Reinalda, que a Simone se encarrega, o outro grupo, a Reinalda, e o Arena. Então, nós vamos marcar o dia que nós vamos abrir os nossos 21 dias de oração e vamos reunir todos aqui, jovens e adultos e crianças, né? Para, como igreja, selar e dar início a esse movimento de oração. Deus quer, Ele já está com tudo pronto no céu. Está tudo pronto para Ele derramar sobre nós. Nós é que precisamos tomar uma atitude, uma posição. Amém, igreja? Vamos fazer isto? Você virá, igreja? Amém, amém. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Sabemos que o Senhor, o Espírito Santo, é o Espírito de súplica. É o Senhor que traz ao nosso coração a carga de oração. E nós queremos rogar a Ti, Espírito Santo, ministra sobre nós. Ministra sobre nós nesses dias, para que nós possamos estar buscando o Senhor, como até aqui nós nunca o fizemos. Nós queremos ver, de fato, o Senhor tornando possível aquilo que aos nossos olhos, Pai, é impossível. Nós queremos ver o Senhor gerando, Senhor, coisas novas no nosso meio, a partir da nossa busca de Ti, a partir da nossa intercessão. Queremos, Senhor, estar buscando o Senhor pelos próprios interesses do Senhor. Na Tua palavra, o Senhor mesmo diz que orar em nome de Jesus é orar pelos interesses de Jesus, Pai. E muitas vezes nós nos encontramos orando em nome de Jesus, muito mais voltado para nossos próprios interesses do que para os interesses do Senhor, Pai. E nós confessamos a Ti o nosso pecado. Nós confessamos a Ti o nosso pecado e nós queremos rogar ao Senhor, Pai. Nos leve, Senhor, nos leve como Tua igreja a Te buscar pelos interesses do Senhor, pelos interesses do Senhor, pelos interesses do Teu reino, Senhor. Queremos que o Senhor se manifeste no nosso meio. Queremos, ó Deus, que aonde nós estivermos, a glória do Senhor se manifeste, porque nós estamos cheios da glória do Senhor, porque nós estamos na Tua presença, nos alimentando do Senhor todos os dias, buscando o Senhor de maneira contínua, Pai. Oh Deus, faz isso em nós. Faz isso em nós, move assim nas nossas vidas, move assim nos nossos corações, Pai. E que tudo isso, Senhor, tudo isso, redunde em louvor e glória ao Teu nome, em louvor e glória ao Teu nome, em louvor e glória ao Teu nome. Oh Deus, ministra sobre nós, ministra sobre nós, ministra sobre nós, ministra sobre nós. Põe do Teu fogo sobre nós, põe do Teu fogo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, adore o Senhor, te adorarei. Estás aqui, curando as multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, esse é quem tu és. Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus poderoso, Senhor, manifesta o teu poder nas nossas vidas. Manifesta o teu poder nas nossas vidas. Que nós possamos ser conhecidos, Pai, por homens e mulheres que trazem a tua glória, que manifestam o teu reino aonde nós estejamos. Que as pessoas possam olhar para nós e possam ver o Senhor. Possam ver o Senhor. Como aquela mulher que via todos os dias Eliseu passar. E ela dizia: ali vai um santo homem de Deus. Queremos que as marcas do Senhor, Pai, sejam vistas através de nós, Pai. Queremos que as pessoas possam olhar para nós e sentirem e verem a presença do Senhor. Para isso, Senhor, nos leva para o Senhor, nos leva para te buscarmos de uma maneira incessante, contínua. Queremos estar encharcados da glória do Senhor, encharcados da presença do Senhor. Oh Deus, manifesta assim o teu poder, manifesta assim o teu poder, manifesta assim o teu poder em nós, o teu poder em nós, o teu poder em nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Continua nos escondendo do homem mau. E porque nós temos semeado diante do Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe com uma colheita
Sobrenatural. Eu não ouvi não, gente. Com uma colheita? Sobrenatural. Que seja assim, que seja assim, que seja assim. Você que esteve conosco pela internet, que Deus dê a você uma semana sobrenatural, uma semana sobrenatural. Não saiam daqui, gente, sem passar pela cantina, tá? Deus abençoe você.